Glória a Deus por essa noite. Que ambiente poderoso da parte de Deus para nós nesse tempo de louvor, de adoração. Quantos aqui foram impactados, tocados pela santa e doce presença do nosso Deus? Amém. Queridos, quem aqui está quebrado do Roots Sunset agora à tarde aí, ó? A galera, pessoal, tem uma galera que estava agora à tarde lá no I9, a gente jogando. Eu quero aqui ressaltar meu amigo Alex. Cara, ele chegou 1h30 e ficou jogando vôlei de 1h30 até às 18 horas e o cara tá aqui servindo. Cara, um aplauso pro Alex, por favor, galera. Forte. Cara, ó, guerreiro esse cara. Mas perdeu pro meu time lá no vôlei, né? Foi mal, desculpa. Pessoal, que bom que você está inteiro aqui, mas eu também quero conhecer você que veio aqui na nossa reunião hoje pela primeira vez, você recebeu o convite de alguém e veio aqui. Eu gostaria que você levantasse sua mão, eu quero te conhecer. Tem alguém que está nos visitando? Isso, acusa aí a amiga aí. Levanta a mão, fica com a mão levantada, isso aí. Tem mais gente aqui? Aqui, lá. Você que está aí do lado aí, ó, dá uma boa noite, dá um abraço bem caloroso aí, fala assim, que bom que você está aí. Igreja, você pode aplaudir bem forte esses irmãos que chegaram aqui nessa noite. Que Deus abençoe vocês, que Deus fale profundamente ao coração. E também para você que está aí assistindo no Campus Live, que bom que você está conectado com a gente. Você que é de Curitiba, Paraná, Brasil, mundo, que bom que você está, que Deus também fale ao seu coração. Pessoal, quem está animado aí para a semana do Avivamento, levanta a mão. E eu gostaria de convidar aqui a Sara para subir. Ela vai dar alguns avisos sobre a SDA para a gente, para nos animar nesse tempo de unidade que nós, como jovens aqui de Curitiba, viveremos durante toda essa semana. Amém, a live. Essa semana, como foi mostrado nos avisos, vai iniciar a nossa Semana do Avivamento nas igrejas. Quem está animado aqui? Gente, vai ser um momento muito especial, aumente as suas expectativas. Esse vai ser o primeiro ano onde nós vamos estar em uma praça, a Praça do Atlético. Então vai ser um momento muito marcante para a gente como SDA. A gente crê que sim, que é o Senhor que traz o avivamento, mas em unidade nós cremos que devemos e podemos participar e preparar o ambiente para receber o avivamento. Então, estejam animados. Quinta-feira vai ser aqui na CCC, sábado na Regional também, mas aumente as suas expectativas, vai ser um ano diferente, amém? Amém, obrigado, Sara. Olha, mas eu gostaria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim, olha, quinta-feira vai ser aqui, e vai ser bom demais, mas você precisa correr para fazer a sua inscrição, porque assim, ó, vai lotar, galera, e você precisa garantir a sua vaga. E sábado que vem, teremos aqui a Regional Leste, e vai ser precioso demais. Porém, fala para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, preste atenção. Somente no sábado que vem, a reunião começa às 7h30. Não é 20 horas, não é 19 horas, é 19h30. Beleza? Anota aí para então semana que vem a gente tá. Mas não deixa de fazer a sua inscrição, porque vai encher e vai ser muito bom. Então, queridos, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Confesso que é uma palavra que o Senhor está mexendo muito no meu coração. Minha esposa Jordane está lá no Rio com os meus filhotes, e a gente foi para lá por causa do GKPN, e ela aproveitou para ficar um pouquinho lá com a família, e os meninos aproveitaram os avós e tudo mais. Mas deixa eu te falar, foi muito legal o final de semana passado, que a gente esteve lá no Rio, no GKPN, um movimento global de juventude, e a gente pôde experimentar o que diversas lideranças de jovens têm experimentado em Deus, e foi derramado sobre nós. Mas deixa eu te falar um negócio, meu coração está com mais expectativa nessa noite. Eu creio que o que o Senhor deseja derramar sobre nós é ainda mais precioso, é ainda mais poderoso sobre os jovens dessa casa. Então, abre comigo a sua Bíblia aí, em Mateus 4, versículo 1, por favor. Vamos ler esse texto juntos. Diz assim:
Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo levou a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então, o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. Você pode reclinar sua cabeça, fechar seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse ambiente, obrigado pela sua visitação nesse lugar. Nós queremos que o Senhor está aqui, o Senhor tem um encontro preparado para cada um de nós. Eu te peço, Pai, que a sua palavra nos liberte, a sua palavra libere destino, a sua palavra libere a identidade que o Senhor tem para nós. Eu te peço, Deus, para que o Senhor possa traduzir aquilo que humanamente eu não conseguiria replicar. Mas eu te peço, continue conosco, movendo-se de forma poderosa, em nome de Jesus. Irmãos, eu confesso que essa é uma palavra que está queimando muito no meu coração, porque há muito tempo eu tenho percebido o Senhor trabalhando coisas muito profundas em mim, coisas dentro de mim e que tem chacoalhado as minhas estruturas. E eu louvo a Deus por um dia eu ter conhecido a Jesus. Você pode levantar sua mão e falar: Deus, obrigado por um dia eu ter te conhecido. E de fato esse foi o meu sentimento quando eu estava preparando essa palavra. E o incrível aqui que Jesus, esse Jesus aqui que foi levado ao deserto, que está sendo tentado, é o mesmo Jesus que está escrito lá em João, que fala assim: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Ou seja, esse mesmo Jesus que está lá no deserto, esse mesmo Jesus que está sendo tentado, é o mesmo Jesus que estava na criação de todas as coisas. Gente, viaja aqui comigo. Vamos viajar um pouco aqui. Imagina a Trindade. Jesus estava lá, quando ele criou todo o universo. Quando Deus, com apenas com o seu falar, ele criou tudo. Ele criou toda a galáxia. Ele criou todos os planetas. Ele criou todas as estrelas. Ele criou tudo. E ele cria a Terra. Antes da Terra, vamos lá, o Sol também. Para mim o Sol é uma referência de poder. Mas aí Deus também é aquele mesmo Deus que também começou a criar a Terra e as coisas mais gigantescas que talvez os nossos olhos poderiam contemplar, as mais altas montanhas, os mais profundos vales. É o mesmo Deus que criou os oceanos, a complexidade climática da nossa Terra, mas também é o mesmo Deus que de forma minuciosa começou a criar tudo que existia. Ele criou os animais, ele criou as plantas, mas tem algo que ele cria de forma diferente, que foi o homem. E a Trindade fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha que incrível, ele não fala isso para nenhuma outra coisa que ele criou. Ele não fala isso para o Sol. Ele não fala isso para nenhum asteroide. Ele não fala isso para nenhuma montanha. Ele não fala nada. Ele fala para a criação que ele deu a sua imagem, a sua semelhança, que foi o quê? O homem e a mulher. E a beleza é que a gente vê que Deus se importa com isso. Ele se importa com a criação dele. E uma coisa que é impressionante é que nessa identidade e semelhança de Deus é algo muito importante para o Senhor. E algo que tem muito valor, também ele fica no objetivo do ladrão. Eu não sei você, mas já experimentou fazer seguro de algo valioso? É porque
alguém deseja roubar porque tem valor. E é assim também, quando Deus nos criou a imagem e semelhança, Deus colocou esse preço, esse valor dentro de nós. Porque Ele falou que nós temos um valor porque nós somos semelhantes a Ele. E Ele falou que nós deveríamos governar sobre tudo. E Ele disse que o homem e a mulher, o que Ele fez foi bom. Porém, há uma batalha também para roubar essa identidade. E isso começou lá no jardim. Porque, preste atenção, quando a serpente vai até a mulher, quando ele vai até Eva, ela fala o quê? Vai lá, come do fruto. Ela, não, a gente não pode comer desse fruto. Lógico que pode, vocês não vão morrer. Se vocês comerem, vocês serão o quê? Semelhantes a Deus. Mas espera aí, gente. Deus não tinha dado esse encargo para eles? De que eles eram semelhantes? Que eles eram a imagem de Deus? E o diabo está tentando roubar. E aqui houve um primeiro ataque à identidade do homem. O primeiro ataque do diabo para roubar a nossa identidade. De quê? De que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E olha que estratégia. A loucura é que assim, ó, no Éden, Satanás vai falar assim, vocês podem ser. E para Jesus ele fala, será que você é filho? Desde do Éden até Jesus no deserto, o diabo tenta atacar a nossa identidade. Mas glória a Deus, porque nós recebemos Jesus, aquele que pisou na cabeça da serpente, aquele que venceu a própria morte, para nos conectar novamente com Deus, e para através do seu sangue, nos comprar, e para que eu e você pudéssemos novamente sermos resgatados, e termos essa imagem e semelhança, e para que possamos ser enxertados na família de Deus, e sermos chamados de filhos. Eu não sei você, mas isso me anima demais. Mas a luta é constante. Talvez você chegou aqui e pensa assim, ok, humanamente ou talvez intelectualmente, você sabe que Deus tem um propósito e Ele deseja que você seja filho. Afinal, a palavra de Deus fala, a tanto quanto creram em Jesus, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É um desejo de Deus. Que quando a gente aceita Jesus, a gente deixa de ser criatura e a gente seja o quê? Filhos. Porém, existe uma batalha, existe uma luta para roubar essa identidade de filho. Porque às vezes a gente sabe aqui, mas às vezes a gente não vive essa identidade aqui. Às vezes a gente vive lutando constantemente, perguntando, será que Deus me ama mesmo? Puxa, será que eu tenho valor? Será que Deus de fato pode usar minha vida? Será que eu sou amado? E eu quero falar isso porque toda tentação antes é uma batalha contra a nossa identidade. Porque quando nós somos filhos, nós nos sentimos amados e entendemos que o amor de Deus é suficiente para nós. Quantos aqui estão entendendo? Amém? E eu quero começar aqui com esse texto. Alguns pontos me chamam a atenção para que o Senhor nos conduza a um lugar onde de fato Ele venha mexer e dar clareza à nossa identidade. A primeira delas é que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Olha que incrível. Jesus é batizado e nesse momento desce como uma pomba sobre ele e do alto se ouve: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E a Bíblia vai falar que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. E muitas das vezes, eu e você, a gente tende a buscar sempre conforto na nossa vida. Mas muitas das vezes, nossa vida provocará provações. E às vezes a gente dá esse crédito de momentos difíceis, achando que é Satanás somente querendo roubar a nossa identidade. Mas são momentos de provação que de fato nós crescemos em quem nós somos. Afinal, Jesus foi o maior exemplo. Ele foi para o deserto, foi tentado, venceu Satanás e saiu dali, sendo o quê? Conduzido pelo Espírito. E ali ele começa o ministério. Então,
Nessas provações, eu gostaria que você pudesse olhar e pensar assim, poxa, quantas dificuldades talvez eu tenho passado, quantos problemas eu tenho enfrentado, quantas lutas eu tenho vivido. Deixa eu te falar, talvez seja o Espírito Santo te conduzindo nessa fase para que algo seja provado. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, talvez a sua identidade também precisa ser refinada e de fato você precisa passar por provações para que você esteja convicto de que você é filho de Deus e Ele não te abandona. Quantos creem nisso? Então, eu gostaria de esmiuçar um pouco aqui das tentações de Jesus e coisas que de fato provocam também essa batalha dentro do nosso coração. E aqui está dizendo a primeira pergunta de Satanás a Jesus, que fala: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. E aqui o primeiro ponto que eu vejo é a necessidade. Jesus está com fome. E o diabo provoca o quê? Em sua necessidade. Olha, fala aqui. Fala para essas pedras se transformarem em pães. E Jesus fala o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A tentação aqui é que, de fato, eu e você temos muitas necessidades na nossa vida. Uma delas é comer, e isso é super normal. Porém, a dificuldade aqui não era... Jesus tinha autoridade para transformar aquelas pedras em pão, mas não era do jeito, porque senão ele obedeceria a Satanás. Mas ele sabia que o maior alimento dele é a palavra do Pai, é fazer a vontade do Pai. E muitas necessidades que nós temos em nossa vida são legítimas. Querido, todo mundo aqui nasceu com uma necessidade legítima de ser amado. Você acha que Deus não sabe disso? Mas por que muitas das vezes a gente se entrega para o primeiro relacionamento que aparece na nossa vida? Você não sabe que Deus sabe que você precisa ser amado. E muitas das vezes a gente se permite a participar de relacionamento, seja ele namoro, seja ele de amizade, em que de fato nós não somos correspondidos, ou muito pelo contrário, são relacionamentos tóxicos que te afastam de Deus. Esse não é o jeito de suprir essa necessidade. Melhor maneira de ser suprido na nossa carência de amor é na presença de Deus. Todo homem possui um buraco dentro de si que somente é preenchido pelo tamanho do nosso Deus. Nós só podemos nos sentir amados quando aquele que é o próprio amor se relaciona conosco. E eu creio que nessa noite o Senhor deseja suprir essa sua necessidade de ser amado. Você acha que Deus não sabe que você tem necessidade de trabalho, irmão? Mas por que muitas das vezes a gente fere os princípios para a gente ganhar dinheiro? A gente quer ganhar dinheiro com bet, que é coisa fácil. Às vezes a gente quer pular princípio, a gente quer mentir, a gente quer passar por cima dos outros para suprir essas necessidades. Deixa eu te falar, você é filho. E filho possui um pai generoso, um pai que provê, um Deus que sabe cada necessidade que você tem. O Senhor deseja suprir isso. Você acha que eu e você não temos necessidades sexuais? Deus nos deu isso. Deus nos gerou assim. Mas por que às vezes a gente supre isso com pornografia, com imoralidade, com relacionamento antes do tempo? Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, para que no matrimônio ali eles sejam o quê? Prazer um para o outro. Há um tempo certo, estamos numa geração em que a palavra esperar é muito difícil. E eu creio, eu estou casado 10 anos e a coisa incrível é ver que eu pude casar, eu pude namorar, noivar em santidade, em pureza. Eu pude chegar no altar e dizer, eu não dormi com a minha noiva, com a minha namorada, porque eu sabia que o Senhor iria suprir isso na minha vida. E assim o Senhor deseja levantar uma geração de homens e mulheres que de fato possuem necessidade, mas que sabem que o maior provedor de todas as nossas necessidades é o Senhor, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Pensa, Daniel, ele precisava se alimentar, mas foi um homem que se levantou e falou, não, eu não vou comer das iguarias desse rei.
É como se no dia de hoje, assim, eu não vou experimentar o que é normal para o mundo. Eu não vou experimentar aquilo que as pessoas dizem que faz bem, que ajuda a crescer, que faz que eu me conheça melhor. Não, Daniel se guardou. E de forma milagrosa. Ele foi guardado pelo Senhor. Ele tinha a melhor aparência de todos os outros homens. E esse homem pôde experimentar um livramento da cova dos leões. Eu creio que o Senhor está levantando jovens aqui que não temerão as covas de leões. Jovens que entendem a sua identidade, que reconhecem que há muitas necessidades na nossa vida, mas que todas as nossas carências serão supridas no Senhor. Queridos, eu me lembro de muitas vezes, sábado, ir para as reuniões de jovens e sair vendo vários amigos meus já casando, namorando, se relacionando. Eu me lembro de eu ir para casa e eu chorava no Senhor, eu estou carente. Eu queria estar namorando agora. E sabe o que acontecia? Alguns minutos depois eu estava chorando na presença de Deus, eu estava intercedendo por outras coisas, eu estava orando pelo meu futuro, eu estava orando pela presença de Deus, eu estava orando para que Deus guardasse a minha vida. E deixa eu te falar um negócio, essa foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha juventude, porque hoje eu olho o meu casamento e eu sou muito feliz, porque eu vi que o Senhor supriu as necessidades do meu coração, porque eu busquei Ele em primeiro lugar. O Senhor está te levantando nessa noite. Ei, busque-me em primeiro lugar, me coloque como a prioridade da sua vida, e certamente eu suprirei tudo o que você precisa. E nós nos levantaremos como Roots, e poderemos dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. A Jordane estava pregando alguns finais de semana aqui, precisamos ser enraizados na palavra, porque é ela que nos supre. Jesus, ele poderia muito bem falar, sai daqui, Satanás, eu sou Jesus, eu tenho poder, eu estava na criação de tudo. O que ele faz? Ele usa a palavra. Irmão, não desperdice, use a sua palavra. Você não acha que você tem necessidade de sonhos? Todos nós somos seres que precisamos sonhar. Mas deixa eu te falar, o Senhor sabe disso. Mas Ele também deseja que a gente venha amadurecer ao longo do caminho. Ele deseja que a gente seja provado, que a gente amadureça. Poxa, imagina, eu vou te falar, eu com os meus 12 anos, eu sonhava em ser jogador de futebol. E eu sei que se eu fosse jogador de futebol com 12, 13 anos, eu não tinha maturidade nenhuma para viver aquilo. Tem gente que fala, poxa, eu quero de fato ser um empreendedor, eu tenho um sonho de construir uma empresa. Mas às vezes você não consegue honrar o seu próprio chefe que você trabalha hoje. Talvez você não consegue chegar no horário na sua empresa que você hoje trabalha. Talvez você pense assim, poxa, eu tenho o sonho de viver do ministério. Mas às vezes a gente não entende que o Senhor deseja gerar a gente uma dependência de crer que, puxa, eu preciso orar mais, eu preciso crescer mais, eu preciso buscar mais ter experiências com o Senhor. Quantos aqui estão entendendo? Amém? Pensa. O filho pródigo, ele, ao se corromper com um vislumbre de suprir suas necessidades, ele toma a sua parte da herança, vai, torra, e ele cai em si e ele reconhece que até os servos dos seus pais viviam melhor. E ele volta. E o que Deus faz com ele? Restaura. E ele fala, hoje nosso filho voltou. E muitas das vezes a gente se depara com isso. Nós somos filhos. Temos uma herança de Deus, mas às vezes a gente quer suprir isso em outras coisas. Queremos que as nossas necessidades sejam supridas do nosso jeito. Mas hoje o Senhor deseja transformar isso. Tem muitas coisas na nossa vida que nós vamos estar fazendo. Mas existe apenas uma que nós vamos ser, que é ser filhos de Deus. Segundo ponto, que diz assim, Mateus 4, versículo 5, que diz assim, então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Olha que loucura. É como se Satanás fosse assim, prova que você é quem Deus disse que você é. Prova. E ele fala, não põe a prova. E por que Jesus não pula? Porque filhos não precisam testar o amor do Pai.
Filhos não precisam testar. Quem sabe que é amado não precisa criar situações para que Deus demonstre novamente seu amor. E às vezes, o segundo ponto aqui é o ponto da performance. A gente entra num lugar que a gente acha que é a nossa performance que nos faz filhos preciosos. Se eu servir mais, se eu liderar melhor, se eu pregar melhor, se eu não faltar nenhum culto, se eu não errar, eu vou ser amado. E deixa eu te falar, a gente não serve para ser amado. Nós somos amados e por isso servimos. A gente não faz boas obras para que a gente seja salvo. Nós somos salvos e por isso fazemos boas obras. A identidade é diferente. E talvez você cresceu em um lugar em que você foi constantemente desafiado na sua casa. Talvez você sempre foi provocado a ter que provar algo para você receber uma validação do seu pai, da sua mãe. Talvez a nota 9 não era o suficiente para que você pudesse, de fato, ser aplaudido ou receber algum mérito. Talvez você foi num lugar em que, você viveu num lar que, de fato, dificultou isso. E sabe o que é incrível? É que há um engano no nosso meio, na nossa sociedade, em que grandes pensadores falavam o quê? Darwin, Freud, ele falava que o ambiente é que influencia a nossa identidade. Porém, o que a palavra de Deus fala é que o nosso Criador já gerou a nossa identidade. Eu fui recorrer essa semana e eu aprendi que uma das maneiras como é formada a nossa digital, que é uma das expressões hoje globais de uma identidade, é quando o bebê está lá no ventre da mãe e ela toca a placenta da mãe. E esse toque do bebê na placenta vai moldando isso. Eu não sei os termos técnicos, mas quando eu vi isso, eu falei, puxa, eu lembrei lá da palavra quando fala, ainda quando você estava no ventre da sua mãe, eu te criei, eu te formei. Querido, Deus, Ele te ama antes mesmo de você nascer. Jesus, na forma de homem, Ele não tinha feito nada ainda, Ele não tinha expulsado nenhum demônio, não tinha curado ninguém. Ele tinha sido batizado. Isso ficou exemplo para a gente. Jesus fala, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Senhor deseja te batizar hoje com um amor que vai vencer qualquer tipo de performance na sua vida. Talvez você chegou aqui decepcionado com suas próprias falhas. Talvez você tenha dificuldade de se relacionar com Deus porque você julga que aquilo que você fez foi errado demais e não permite que você esteja aqui. Deixa eu te falar, isso é uma mentira de Satanás, porque ele está constantemente querendo provar que se prova aí para ser quem você de fato é, enquanto Deus está falando, eu morri por você. Eu me entreguei por você. Eu paguei a dívida que te afastava de Deus. Agora vem receber o amor do Pai e venha viver como filho. Quantos aqui desejam isso nessa noite? Levante sua mão e fala, eu desejo receber esse batismo. Querido, uma das coisas mais incríveis de ser pai, do Caleb e do Asaf, é na hora que eles dormem. Não, peraí. Deixa eu explicar melhor aqui. Não é que eles apagam. Não, é porque assim, quando eles dormem comigo, eles falam assim, pai, fica comigo, faz carinho nas minhas costas, pega na minha mão, segura comigo. E aí a sensação que eu tenho é que quando eu estou perto deles, eles conseguem dormir tranquilo. E deixa eu te falar, uma das propriedades mais incríveis do filho é saber que quando ele está perto do pai, ele pode dormir, ele pode descansar. Deus deseja descanso para a nossa alma. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E quando aprendemos dele, nós achamos descanso para a nossa alma, queridos. O Senhor te chamou para que toda performance vá embora. E isso pesa mais ainda para quem lidera. Às vezes a gente fica muito exposto. A gente fica muito sensível à comparação. A gente acha assim, poxa, fulano tem mais discípulos, a célula do outro tem mais gente, o outro prega melhor, o outro ora melhor. E cara, deixa eu compartilhar algo assim, é a parte talvez mais delicada para mim aqui. Quando a gente recebeu o convite, eu e a Jordane, de estarmos à frente do Roots, foi uma alegria, mas foi um misto também de muitas emoções.
muitas inseguranças. E eu me lembro que eu fui para a presença de Deus e eu comecei a orar. Eu falei, Deus, me ajuda. E aí, meu coração foi criando coragem e eu comecei a declarar, eu vou dar o meu melhor. Eu vou, cara, estudar como nunca. Eu vou pregar como nunca. Eu vou buscar criatividade como nunca. Eu fui. E o Espírito Santo foi assim, calma. Você não precisa fazer nada. Você é meu filho, descansa em mim. Eu já te convidei, eu já te chamei. Eu vou te ajudar, descansa na minha graça. Queridos, quantos líderes estão aqui nessa noite? Líderes de célula, levanta aí do seu lugar. Eu gostaria que você ficasse em pé. Fique em pé aí, líderes, assessores, fiquem de pé. Eu creio que o Senhor está levantando líderes com uma identidade firmada no Senhor. E eu quero orar com você, líder de célula, líder de ministério que está aqui nessa noite, para que de fato o Senhor te basta, para que de fato a identidade de filho te basta. Os discípulos, quando foram enviados, eles voltaram para Jesus e falaram, uau, a gente expulsa demônio e eles saem mesmo. Porém ele fala assim, não se alegrem por isso. Se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Desfrutem de ser filhos. Eu creio que nessa noite o Senhor está marcando a liderança da nossa casa, para que como roots, como aqueles que serão enraizados na palavra de Deus, no amor, na pureza, o Senhor está te livrando nessa noite da falsa sensação de que você precisa performar. Você vai servir muito, mas não para buscar o amor, mas você vai receber tanto amor que isso vai explodir em serviço. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do Senhor, nós oramos por cada líder que está aqui na sua casa, nós declaramos agora, falido todo intento do mal, Senhor. Nós declaramos agora que serão jovens, líderes, que se levantam na nossa geração, com a sua identidade de filhos e filhas, e que de fato vão usufruir dessa identidade. Eu oro, Pai, para que o Senhor supra agora todas as necessidades e que de fato o Senhor nos levante com graça, poder e ousadia, para que na unidade nós podemos reconhecer nossas diferenças e que possamos entender que somos irmãos e que precisamos uns dos outros, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte os líderes dessa casa. Amém. Amém. O Pai não esperou desempenho de Jesus para liberar a identidade dele. Ele já liberou a identidade. Eu creio que o Senhor deseja liberar muitas identidades aqui. Eu creio muitos problemas de comparação sendo destruídos nessa noite. Eu creio que no nosso meio vai cair por terra toda a religiosidade. Vai cair por terra toda a comparação, toda a necessidade de aprovação. Queridos, vocês estão ouvindo um cara aqui que de fato sofreu muito na infância e na adolescência com a necessidade de aprovação. Puxa, cara, só eu sei o quanto eu sofri com isso. Mas eu estou aqui para te falar que a melhor aprovação que eu recebi da minha vida foi o dia que eu ouvi de Deus que Ele me amava e que Ele me perdoava e que antes mesmo de eu aceitá-lo, Ele já tinha me comprado com seu sangue. Eu creio que nessa noite o Senhor está agindo de uma forma poderosa no nosso meio para te dizer que Ele te ama e que Ele deseja que você ande como filho, que Ele deseja que cada problema que você hoje tem enfrentado, você enfrente esses problemas como filho e filha. E assim, olha gente, uma das belezas de ser pai novamente, é que eu olho para os meus filhos assim, olha, eles não precisam fazer nada para eu amar eles. Eu amo eles dormindo, eu amo eles tomando banho, eu amo vendo eles brincar, eu amo eles até no dia em que eles fazem alguma pirraça e eu preciso corrigir eles. Eu amo eles de uma forma que eu nunca soube explicar. E se eu, homem falho, aprendi de Deus a fazer isso, quanto mais o nosso Senhor, através do Espírito Santo, deseja fazer isso no meu e no seu coração. Queridos, e a loucura é que as feridas, elas deformam a identidade. Tem uma história que me impacta muito, que é quando Jacó
Jacó, ele vai para a terra de Labão, e lá ele conhece Raquel. Raquel, a Bíblia fala que era uma mulher bonita, e ela tinha uma irmã Lia, que a Bíblia não fala que a Lia era feia, mas ela fala que a Raquel era bonita. E Jacó se apaixonou por Raquel. E aí a Bíblia fala que Jacó amava Raquel e não Lia. Ou seja, ele era analfabeto. Brincadeira, piadinha, muito... E aí Jacó vai para Labão e fala, eu quero me casar com Raquel. Eu quero me casar com Raquel. E aí Labão fala, você vai ter que trabalhar 7 anos para poder casar com ela. Tem gente que está reclamando de aguentar 2 anos de namoro, olha só. Ele trabalhou 7 anos. E quando ele finalmente concluiu os 7 anos, e a Bíblia fala que ele estava tão apaixonado que esse tempo passou e ele nem sentiu. Ele nem reclamou. Mas quando ele estava para casar, Labão dá uma pegadinha com ele, e ao invés de entregar Raquel, entrega Lia. E aí ele, poxa, você me enganou? Ele, não, aqui o costume é que a irmã mais velha casa, a Lia era mais velha. E poderia até ser um costume. Mas pô, Labão não poderia falar lá no começo? E aí Jacó fala, não, eu quero a Raquel. Ele, então você vai trabalhar mais 7 anos. Gente, 14 anos. Ele fica. E aí ele casa com a Raquel. Mas sabe o que aconteceu? Lia, a primeira, imagina, cara, que dor para essa mulher ver que o pai dela não acreditava que ela poderia conhecer um homem que de fato a amasse. E Labão empurra ela. E o que acontece no relacionamento? Lia sofre constantemente pela aprovação de Jacó e não consegue. Muitas das vezes as feridas que nós temos, que recebemos na nossa infância, as comparações que nós fomos expostos, inteligente é seu irmão, você é um burro. Ah, ó o filho lá da vizinha, ele sim dá orgulho, você só me dá desgosto. Existem muitas feridas na nossa alma que deformam a nossa identidade, irmãos. E o diferente é que o Senhor, Ele sabe muito bem sobre feridas, afinal, sobre Ele levou todas as nossas enfermidades. Ele foi ferido injustamente, mas Ele sabia o que era ferida. E a loucura é que, se você for parar para pensar, os fariseus, eles eram homens que eram muito corretinhos, sabe? Eles buscavam tentar fazer tudo a lei, mas eram homens que escondiam as suas feridas. E quando Jesus começou a exercer o seu ministério, ele não se afugentava daqueles que se envolviam com prostituição, aqueles que se envolviam com cobrança de impostos indevida. Ele não tinha medo de fugir, porque quem expunha a ferida para Jesus, ele cura. Mas quem esconde, deforma a sua identidade e esquece de que era filho. E pior do que isso, quem esconde suas feridas é como se estivesse saindo do saldo negativo. Alguém aqui já teve a infelicidade de ficar com a conta negativa? Não precisa levantar o dedo, eu levanto a minha. E aí você já parou para pensar, vou botar um valor aqui, R$1.000. E aí você vai lá e deposita R$10. Puxa, parece que nem fez efeito, está negativo ainda. Aí você põe mais 100, nossa, parece que nem supriu. Quando a gente esconde as nossas feridas, você pode receber todos os elogios, você pode receber todas as validações, você pode ser aplaudido por multidões, mas se as suas feridas não forem tratadas no Senhor, parece que não faz efeito. Estão entendendo comigo aqui? Vocês estão me olhando muito pensativos. O Senhor deseja, de fato, que a gente receba elogios da parte dEle, carinho, mas que a gente seja tratado. E uma pessoa que esconde suas feridas fere outras, porque eram para os fariseus identificarem o reino de Deus, mas eles não conseguiram, porque eles não tinham um olhar de filho. E quando nós estamos feridos, nós também ferimos outros. Quando nós não entendemos que nós somos filhos de Deus, nós ferimos outros. Essa semana eu estava conversando com a minha avó, de 85 anos. E aí ela estava me falando sobre a irmã dela. E minha avó, ela é costureira, de mão cheia. E a irmã dela é uma cozinheira fantástica. E aí minha avó falando que um dia a irmã dela foi lá na casa dela, ela preparou uma comidinha, e a irmã dela comeu o prato, comeu uma, duas, comeu 3 vezes o prato. Gente, quem acha que a comida está ruim para alguém comer 3 pratos seguidos? Não estava, né? A comida estava boa. E aí, quando ela acabou de comer, ela virou para minha avó e falou assim, olha,
você é boa costureira mesmo, né? Porque com a comida, não vale. Quando a minha avó falou isso, eu falei, e aí, vó? Aí ela, eu tô bem tranquila. Eu falei, puxa, que bom que minha avó estava tranquila. Mas eu me identifiquei com aquela irmã da minha avó. Porque muitas das vezes, a gente, por deixar as feridas distorcerem a nossa identidade, a gente fere os nossos irmãos. A gente menospreza os nossos irmãos. Enquanto o Eric estava falando aqui que nós somos um corpo de muitas maneiras. Deus, Ele exige da gente unidade, mas Ele não exige da gente uniformidade. Porque Ele fala, sejam bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, cada um de nós aqui tem uma história bela com o Senhor, cada um aqui tem habilidades diferentes. Seria muito injusto a gente querer se comparar uns com os outros. Mas o Senhor nos chamou para que a gente seja unido, para que a gente olhe os nossos irmãos. E a melhor maneira de olhar um irmão e viver em família é o quê? Saber que a gente é irmão, que a gente é filho de um Pai maravilhoso, que não compara, que não coloca alguém acima do outro. E Jacó era um homem com muitas feridas. Era um homem que desde pequeno, ele queria ser como Esaú, ele queria ter primogenitura. Era um homem que a própria mãe ajudava ele a ser enganador, a enganar o pai. Era um homem que fez muitas coisas erradas. Mas um dia a Bíblia fala que esse homem se encontra com um anjo de Deus e ele luta com Deus. Ele luta com Deus, ele luta com Deus. E ele fala, eu não vou deixar você ir embora até que você me abençoe. E aí o anjo fala assim, qual o seu nome? Aí ele, Jacó. Para você que já conhece a história, sabe que Jacó, o significado de Jacó é enganador. Ele fala a verdade, ele fala, eu sou um enganador. Muitas das vezes a gente foge desse espelho realista, onde Deus pergunta, qual o seu nome? Talvez Deus esteja perguntando o seu nome aqui hoje. Qual o seu nome? Talvez ele esteja falando assim, eu sou um viciado. Talvez você esteja aqui falando, eu sou um imoral. Talvez eu sou um fofoqueiro, uma fofoqueira. Talvez eu sou o enganador. E o anjo fala, você não vai se chamar mais assim. Deus está mudando o seu nome. Seu nome agora é Israel. Deus está mudando aqui a nossa identidade. Deus está mudando muitas maneiras que nós nos vimos de forma distorcida. Nós viveremos de forma diferente. Nós teremos, sim, uma vida maravilhosa. Uma vida maravilhosa, não isenta de provações, mas uma vida maravilhosa de que nós temos um Pai que não falha. Eu gostaria de convidar a banda para subir aqui. Talvez você esteja fazendo essa pergunta. Puxa, como que eu me vejo hoje? Qual é a minha identidade? Se eu te chamasse aqui na frente hoje para falar assim, você precisa se apresentar, quem é você? E aí, esse microfone fosse um filtro da verdade, que não escondesse nada, como você iria responder, quem é você nessa noite? As feridas não te definem. O ambiente onde você está não te define. As marcas que vieram lá dos seus pais, do ambiente conturbado da sua casa, das dores que você carregou aqui não te definem. Mas o Senhor, aquele que te formou no ventre da sua mãe, é aquele que disse, ainda que a sua mãe te esqueça, eu jamais te esquecerei de você. O Senhor, Ele te ama. E talvez se você pensa assim, puxa, eu que estou no centro. Não, Deus está no centro. Porque se eu não viver a identidade que Deus desenhou para mim, eu não vou conseguir glorificá-lo. Certamente, se eu não viver a minha identidade, eu vou perder lá no final que Jesus ele fala. Mateus 4 vai falar, o diabo fala, cadê? O diabo levou até um monte muito alto, ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Ele fala, eu lhe darei tudo isso. Basta ajoelhar-se e adorar-me. E Jesus disse, saia daqui, Satanás, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Irmão, deixa eu te falar um negócio. A nossa adoração não pode ser negociada. E certamente, se algo está sendo difícil na sua caminhada com o Senhor,
Ele deseja nessa noite te marcar para que você volte para um lugar que você jamais deveria ter saído. Da condição de filho que jamais você poderia que ter apagado dentro de você. O Senhor deseja levantar nessa noite filhos que de fato recebem um batismo de amor. Filhos que entendem que a performance não nos define, muito pelo contrário. A performance é simplesmente a explosão daquilo que Ele disse que eu e você somos. Eu gostaria de te convidar a você ficar de pé. Talvez você chegou aqui nesse lugar e talvez você tenha vivido uma vida em que você constantemente precisa provar o seu valor. Você precisa, talvez, buscar ter recursos para que de fato você entenda, não, eu sou precioso por causa disso. Ou talvez você tenha buscado aprovações de pessoas para que de fato você possa dizer, eu sou filho de Deus. Nessa noite, o Senhor deseja quebrar algo no nosso meio e Ele deseja transformar corações. Talvez você chegou aqui e você pensa assim, puxa, mas eu nunca tive uma vida assim com o Senhor. Talvez o que eu vivi aqui era apenas na força do meu braço. E talvez o Espírito Santo esteja te tocando aí nesse momento. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Faça isso de forma profética. Deixa o Senhor tocar o seu coração, te convencer. Deixa na presença do Senhor as suas feridas serem expostas. Eu quero falar para você que chegou aqui nessa noite e nunca entregou a sua vida para Jesus. Talvez você nunca declarou, Jesus, reina sobre mim. Talvez você nunca, de fato, se comprometeu com Deus para falar, Deus, eu não quero mais viver da minha maneira, mas eu quero viver para o Senhor. Eu gostaria que você abrisse suas mãos, eu quero fazer uma oração. E eu gostaria que você repetisse comigo. E se você crê nessa oração, ao final, eu gostaria de te incentivar a você dizer um amém. Que assim seja. Repete comigo, Senhor Jesus, nessa noite, eu te entrego a minha vida. Eu reconheço os meus pecados. E eu creio que o Senhor se fez carne, veio nessa terra, morreu por mim, ressuscitou e através do seu sangue eu fui comprado. Eu nessa noite quero viver uma nova vida. Eu quero ser totalmente teu. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados.